Glória a Deus. Meus amados, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Meus irmãos, quando estavam louvando a Deus nesse coral, eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi uma vez, muito interessante. Marcou, não esqueci mais esse testemunho. E, se eu não me falha a memória, foi o Jeremias Pereira que falou sobre ele, que em um determinado dia um ladrão foi assaltar um dos carros que estava estacionado próximo à igreja e ele ouviu de lá de fora o louvor. E o louvor invadiu seu coração e o aquebrantou. E ele, do jeito que ele estava, inclusive até armado, ele entrou na igreja e ficou. E de lá nunca mais saiu. Isso é mais uma motivação para que a gente cante nesse coro, né, de entusiasmo, de alegria, de adoração. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia aí no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 26. Atos 26. Antes de fazer a leitura do texto, me permitam fazer algumas notas introdutórias. O texto que a gente vai ler aqui é a descrição do apóstolo Paulo. É Paulo descrevendo como se deu a sua conversão. Só no livro de Atos dos Apóstolos você vai encontrar Paulo fazendo essa descrição 3 vezes. No capítulo 9, descrito pelo próprio, narrado pelo evangelista Lucas. No capítulo 22 e 26, narrado pelo próprio apóstolo Paulo. E, meus amados, eu estou plenamente convencido que essa narrativa, esse testemunho de conversão, repetido 3 vezes só no livro de Atos, não é à toa. Creio eu que ele foi narrado repetidas vezes por causa do tamanho da importância dessa narrativa. É o grande apóstolo Paulo que foi responsável pela maioria dos livros do Novo Testamento, que plantou inúmeras igrejas na Galácia, na Acaia, na Macedônia. É o grande apóstolo Paulo que pregou o maior sermão descrito na Bíblia. É o grande apóstolo Paulo que enfatizou inúmeras vezes a importância de sermos semelhantes a Cristo. É esse apóstolo que a todo momento faz questão de dizer que ele era apóstolo, mas ele se considerava o menor dos apóstolos. Ensinou enfaticamente a humildade. É esse apóstolo que, nesse capítulo que nós vamos ler, dá o seu testemunho de conversão. E eu escolhi ele porque creio eu que nesse capítulo 26, é descrito com mais detalhes o momento da conversão de Paulo. Dito isso, amados, eu quero convidá-los a fazer a leitura aí, a partir do versículo 28, nós vamos ler do 8 ao 18, que está escrito assim a palavra do Senhor. Capítulo 26,
versículo 8 ao 18. Vamos lá, está escrito assim: porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e converter-lhes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aqui, amados, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, em concordância com as orações que já foram feitas. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Pai. Eis aqui também o teu povo, Senhor. Nós nos reunimos, Pai, para bendizê-lo, glorificá-lo, te exaltá-lo, Pai. Mostrar nossa adoração, Senhor Deus, nosso corpo, nosso espírito, nossa mente, Pai. Então, somente, Deus, nós te pedimos que o Senhor se faça poderosamente presente mais uma vez nessa manhã. Toma nossa mente e nosso coração cativo à tua vontade, Pai. Que a tua palavra invada, Senhor Deus, profundamente o nosso íntimo, Senhor. E que de maneira nenhuma nós saiamos daqui sem sermos edificados, consolados e fortalecidos pelo poder transcendente, Pai, da tua palavra. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Meus amados, o meu objetivo nessa manhã é, através da mensagem de conversão de Paulo, estimular uma reflexão sobre a nossa conversão, como ela se deu. Estimular os irmãos a olhar para a conversão de Paulo e se identificar nela. Olhar para essa descrição e dessa motivação dele de testemunhar e em detalhes falar como ela se deu e estimular a nossa reflexão. Como se deu a minha? Tenho testemunhado, entre outros, como se deu a minha conversão, o meu encontro com Cristo. E quando nós lemos esse testemunho, no qual Paulo, o apóstolo Paulo, está diante do rei Agripa e traz em detalhes como se deu essa conversão, esse encontro com Jesus, o texto vai nos mostrar 3 momentos distintos. O primeiro é como Paulo era antes do encontro com Jesus, o que ele fazia, como ele vivia.
O segundo momento é como se deu esse encontro, como ele foi impactado, qual foi a reação que ele teve. E o terceiro momento é quem Paulo se tornou depois desse encontro. No primeiro momento que Paulo tem que nós vamos meditar, que fala quem era Paulo, o próprio Paulo vai descrever em detalhes quem ele era e o que ele fazia. Em outros momentos das Escrituras, nós vamos ver Paulo falando que ele era blasfemo, que ele era rebelde. O texto, a partir do versículo 9, Paulo vai dizer assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais, dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Paulo foi um dos grandes perseguidores da igreja. Paulo foi responsável pela morte de muitos irmãos em Cristo. Paulo, ele vai dizer que ele recebeu a autorização dos principais sacerdotes para fazer isso. E diz o texto que ele dava o seu voto, ou seja, muito provavelmente ele fazia parte do sinédrio. Então, na hora de voltar, ele dava apoio, sim, mate-os. E assim foi feito. Mas o texto vai dizer que Paulo, ele mesmo, falando dele, não omitiu esse detalhe. Ele vai dizer que ele fez coisas piores. Diz assim no versículo 11, que muitas vezes, versículo 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Ou seja, esse perseguidor, esse que causava terror entre os irmãos em Cristo, ele também ele torturou. Por que eu estou dizendo isso, que torturou? Porque diz o texto que ele obrigou esses a blasfemar. Ou seja, ele certamente ameaçava eles de morte. E vocês sabem que a ameaça de morte é uma forma de tortura, causando terror neles, para forçá-los a negar a Cristo. E continuando, ele diz, versículo 11 ainda, parte B, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ou seja, o seu semblante, a sua aparição, era de alguém bufando de raiva, de ódio. Aonde ele aparecia, ele causava terror. E ele não nega isso, que ele caçava a esses enfurecido. Ele não omite, Paulo não omite esses detalhes do seu testemunho de conversão. Foi o grande terror da igreja, foi o grande terror de nossos irmãos em Cristo no primeiro século. Mas aí, esse Paulo, esse grande perseguidor, esse que deu o seu voto para que muitos irmãos fossem mortos, foi responsável pela morte de muitos irmãos em Cristo. Então eu poderia dizer literalmente, ele tirou a vida de muitos irmãos. Agora ele vai ter um encontro com Cristo. E ele descreve como se deu esse encontro. Que ele, enfurecido, tomou autorização dos principais dos sacerdotes. E cheio de ira, foi a Damasco, capital da Síria, para buscar outros que estavam dispersos nessa região. E a partir do versículo 13, ele narra como foi esse encontro. Ele diz a partir do versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Essa descrição é extraordinária porque ele faz questão de dizer que era ao meio-dia.
mas uma luz muito maior, muito mais intensa, muito mais poderosa, tomou não só ele, mas todos que estavam com ele. Ou seja, essa não foi uma visão, ele não teve uma visão, foi literalmente uma aparição. Jesus aparece com ele na estrada para Damasco. E a partir do versículo 14 diz: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus chama ele de Saulo. No livro de Atos nós vamos ver que Saulo ou Paulo é uma mesma descrição, ou seja, diz o texto bíblico que Saulo também era chamado de Paulo. E Jesus chama ele de Saulo porque era o nome dele, era como se pronunciava o nome de Paulo em hebraico. E ele faz questão de dizer que Jesus ouviu uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta aqui foi fundamental para fazer com que Paulo refletisse sobre os seus atos. Meus amados, quando Jesus fala para ele: por que me persegue? Duas coisas aqui podem ser entendidas. A primeira é, Jesus estava dizendo literalmente que ele estava perseguindo era ele mesmo, literalmente. Notem que no versículo 9 que nós lemos, Paulo diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ou seja, Paulo queria realmente era apagar o nome de Jesus da história. Queria fazer com que as pessoas não falassem mais o nome de Jesus. Queria que Jesus deixasse de ser adorado. Então, literalmente, aqui o que o apóstolo, o que Jesus Cristo estava dizendo para Jesus ou para Paulo é que: por que me persegues? Por que queres apagar o meu nome? Por que queres que parem de me adorar? Por que queres que parem de proclamar o meu nome, de anunciar a mim? Por que me persegues? Mas aí ele continua dizendo aí no versículo 15: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E aqui, amados, entendo eu que nesse momento Jesus agora quer mostrar assim: você estava me perseguindo realmente, mas no momento em que você atacou, matou, perseguiu o meu povo e perseguiu a igreja, era a mim que você estava perseguindo. À luz de outros textos bíblicos, nós vamos ver que era exatamente isso que estava acontecendo. Nós vemos lá em Coríntios capítulo 6, como meditamos há pouco tempo atrás, que nós somos não somente o corpo de Cristo de maneira espiritual, mas de uma forma que transcende o nosso entendimento. Nosso corpo está ligado com Cristo. Existe uma ligação entre o meu corpo e o corpo de Cristo, o seu corpo e o corpo de Cristo. O irmão falou aqui do texto que nós não devemos chegar de maneira nenhuma e levar o nosso corpo para a imoralidade.
Porque esse meu corpo, esse seu corpo, está literalmente ligado a Cristo. E quando você ataca o seu próprio corpo, você está pecando contra o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, nós vemos uma descrição também mais detalhada disso, que vai mostrar que nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Somos como membros do corpo, sendo Ele a cabeça. E aí vem Jesus e vai dizer por que me persegues? Ou seja, essa motivação, essa fúria de buscar e perseguir e matar os cristãos, no fundo, na verdade, era a Cristo que ele estava perseguindo. E então, Jesus vai repetir enfaticamente: por que me persegue? No versículo 14 e também no versículo 15. Mas aí, entre o versículo 14 e o 15, Jesus diz uma expressão para Paulo. Fala assim, versículo 14, parte B: dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Aqui, Jesus está usando uma figura de linguagem, lembrando de algo que era comum fazer aos bois que puxavam um arado. Existia um tipo de ferramenta, parecia um espeto, uma ponta de ferro, que era usado para cutucar o boi quando o boi não queria, empacava no meio do arado. Então ele ia lá, dava uma cutucada para o boi continuar arando a terra. Mas vez ou outra o boi, quando era rebelde, ainda se batia mesmo assim e acabava se ferindo mais. E aí Jesus Cristo usa essa figura de linguagem: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa te é se colocar como um rebelde. Você vai se machucar mais. Ora, se Jesus disse isso aqui para Paulo, então implica dizer, amados, que Jesus já estava trabalhando na vida de Paulo antes desse encontro. Antes desse encontro na estrada de Damasco, Jesus Cristo já estava trabalhando na vida de Paulo. E, segundo alguns comentaristas, e eu concordo com eles, diz que Jesus já estava trabalhando na vida de Paulo, ferindo a consciência dele todas as vezes que ele perseguia a igreja. E quando eu leio, por exemplo, o relato da conversão, melhor dizendo, o relato do martírio de Estevão, eu consigo entender mais ou menos o que deve ter acontecido na cabeça de Paulo. O Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, ele, antes de entregar a sua vida, antes de ser apedrejado, ele se coloca de joelhos no chão. E diz no texto bíblico que seu rosto era como o rosto de um anjo. E o texto diz assim, eu descrevi aqui, diz assim: e quando o apedrejavam, Estevão orando, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Imagine a cena. O apóstolo Paulo estava lá diante. Diz o texto que ele segurou a capa daqueles que o apedrejavam e estava lá para dar o seu voto. E diz o texto que Estevão, gritando bem alto, diz assim: Senhor,
não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E diz o texto que Saulo consentia na sua morte. Estava presente e consentiu na sua morte. Eu não tenho dúvida nenhuma, amados, que essa cena de Estevão ajoelhado, manso, olhando para os céus e dizendo em oração, em alta voz, no momento do seu apedrejamento, dizendo: não lhes impute esse pecado, Deus. Não lhes impute esse pecado, Senhor. Isso, sem dúvida nenhuma, feriu a mente e a consciência de Paulo. E isso deve ter ficado atormentando ele por dias. Mas ele perseguiu outros irmãos. E todas as vezes que ele perseguia os outros irmãos que não negaram a sua fé, mesmo o texto dizendo que ele os forçava a blasfemar contra o seu Senhor, mesmo ele não negando isso, mesmo esses não negando ao seu Senhor, não tenha dúvida, amados, muitos outros se comportaram como Estevão. E todas as vezes que Paulo ia presenciando isso, ele assim tinha a sua consciência ferida. E ficava, sem dúvida nenhuma, atormentado pelo que ele estava vendo. Fidelidade, devoção, prontos para morrer pelo seu Senhor. E não só prontos para morrer, mas morrendo de maneira mansa, humilde, sem revidar. Você sabe o que é uma pessoa temente a Deus, obedecendo até o seu último instante de vida, seu sopro de vida, sendo acusado como malfeitor e em nenhum momento revidar? Constrange os seus perseguidores. Esse comportamento constrange aqueles que os perseguem. Vocês bem sabem que aqueles que querem nos ferir, eles tentam de todas as formas fazer com que a gente reaja. Tudo que eles querem é que a gente reaja. E eles tentam nos caluniar, eles tentam nos atacar, eles atentam fisicamente contra nós. E quando você não reaja, eles ficam constrangidos. Por que você não reage? Então a sua consciência foi ferida a todo momento. É nesse momento que a gente consegue entender melhor por que Jesus Cristo disse isso. Dura coisa é recalcitrarem contra os arguilhões. Jesus nesse momento estava dizendo a ele: Paulo, você já percebeu, Paulo? Você já está percebendo. A sua consciência já está te alertando. Você está seguindo um caminho errado. E quanto mais você segue por esse caminho, mais você vai fazer mal a si mesmo. Mais você vai se machucar. Mais você vai ficar atormentado. Mas aí, amados, depois do seu encontro com Jesus, Paulo é transformado. Paulo é outro. A partir do versículo 16, nós temos a ordem de Jesus, que diz: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os verteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa foi a ordem muito clara de Jesus. Mas olha a resposta de Paulo. Pelo que, versículo 19, pelo que, ó rei Agripa,
Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiro aos que estão em Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e os gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo prontamente ouviu o seu chamado e anunciou por todos os lugares que fosse. Paulo agora certamente era outro. Agora aquele que era o grande perseguidor se tornou um grande proclamador. Olha que mar de diferença. Era um grande perseguidor, agora ele é um grande proclamador. Não era um pequeno, alguém que perseguia uma vez ou outra, mas ele era um grande perseguidor. Não era, agora ele não se tornou um proclamador que proclama uma vez ou outra, mas diz o texto que ele, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, por toda a região da Judéia, para que os gentios se convertessem, se arrependessem. Paulo agora era um outro, completamente outro. Essas são as 3 fases da vida de Paulo, do testemunho de Paulo. Em um momento, Paulo descrevendo o seu estado de decadência, de perversidão. Em um momento, Paulo é confrontado e a sua consciência é iluminada no encontro com Jesus. E agora, transformado, impactado por esse encontro, Paulo agora se torna o grande proclamador do Evangelho. E diz o texto que ele era perseguido até pelos seus patrícios, os seus irmãos judeus, que queriam tirar sua vida. Mas diz o texto que, a partir do versículo 23, que ele teve socorro de Deus e permaneceu assim, mesmo sendo perseguido, mesmo diante dos livramentos, ele não retrocedeu, mas continuou a anunciar. Esse Cristo aí é o mesmo que fora dito pelos profetas, por Moisés, o mesmo que devia aparecer e ser o primeiro da ressurreição, o mesmo que deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Mas, meus amados, como eu disse, um propósito com a exposição desse testemunho é estimular a nossa identificação com o apóstolo Paulo. É muito interessante, amados, que quando vemos essa descrição de um assassino que matou irmãos, a gente possa achar que o que Paulo fez é muito pior do que o que a gente faz. É muito pior do que o que a gente fez. Mas à luz das Escrituras, não é bem assim. Não é bem assim. Todo pecado é uma abominação contra Deus. É o pecado que faz separação entre Deus e o homem. O pecado de maneira nenhuma deve ser levado na brincadeira. Você sabe o que as Escrituras falam sobre o pecado? Tiago, versículo 2, capítulo 2, 10, diz assim, ó: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os outros. Então, qualquer um que viver na vida do pecado, ainda que não tenha tirado a vida de um irmão em Cristo, de um cristão, será culpado de todos os outros. É muito interessante a expressão de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, diz assim, ó: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está nos ensinando, dizendo assim: olha, nós estamos em uma vida
no qual existem os que servem a Deus e os que servem ao inimigo. Entenda, meus amados, não existe ninguém que esteja em uma posição de neutralidade. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do maligno. Seja de forma deliberada, ou seja de forma passiva. Mas se você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do maligno. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. O maligno tem conduzido a moralidade desse mundo. E quando você se colocar de forma neutra, que você não está neutra, você está sendo ferramenta do maligno. Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se você não anda na palavra de Deus, você está andando nas trevas. Você está sendo ferramenta do inimigo. Tem uma ilustração muito conhecida, que é uma ilustração muito equivocada, que mostra dois caminhos. E na ilustração tem um povo que escolheu seguir a Cristo e segue aquele caminho. Do outro lado tem um povo que escolheu viver nas trevas e segue outro caminho. Mas no meio da bifurcação, tem um povo que está indeciso ainda. Mas Jesus vai dizer que não existe esse povo indeciso. Essa ilustração está errada. Jesus é enfático e diz assim: ó, quem comigo não ajuda está espalhando. Se você hoje não tomou a sua decisão, deixa eu te falar uma coisa. Você já tomou a sua decisão. Você tomou a decisão de não tomar a decisão. Tomou a decisão de não escolher que caminho você quer seguir. Você acha que está indeciso, mas no final das contas, você está sendo ferramenta na mão de Satanás. E quando eu e você caminhamos na vontade do Senhor, nós escolhemos o caminho. Nós literalmente decidimos seguir a Cristo. Mas olha, amados, além de nós sermos esses que, quando não estávamos em Cristo, também espalhávamos como o apóstolo Paulo. Nós não ajuntávamos como os servos do Senhor. Então nós espalhávamos, então nós éramos semelhante a Paulo. Então sobre nós permanecia a ira de Deus. Então sobre nós permanecia o castigo. Nós iríamos para o mesmo lugar que todos que desobedecem a Deus vão. Sejam esses aqueles que não se tomaram por decisão, ou sejam aqueles que tomaram por decisão. A ira é a mesma, o castigo é o mesmo, o local de tormento eterno é o mesmo. Então nós não éramos diferentes do apóstolo Paulo. Não éramos diferentes desse grande perseguidor. Mas aí, amados, existe um encontro. E o encontro é extraordinário. Essa descrição do encontro de Paulo, ela é linda. Essa visão, essa aparição que derruba ele, não do cavalo, porque o texto não diz cavalo. Muitas pessoas pegam a imagem do filme e tal, que ele cai do cavalo e aplica no texto, mas o texto não diz que ele estava indo de cavalo. Provavelmente sim, porque era longe, mas não é isso que o texto diz. Então ele derruba ao chão
ele e todos que estavam com ele. Mas só Paulo ouve a voz. Só Paulo vê a glória de Deus. Meus amados, o meu momento de conversão também foi algo extraordinário. E eu quero crer que o de todo mundo também foi. Meus irmãos, eu há muito tempo atrás trabalhava vendendo DVD. No auge do DVD, hoje em dia nem DVD existe mais, né? Eu acho que não, né? E trabalhava vendendo um DVD pirata. Trabalhava com pirataria. E eu produzia em casa, baixava e copiava e preparava a capa e fazia tudo. Depois ainda saía eu mesmo e vendia todo o material. Passava noites, em claro, fazendo todo aquele material. E assistia bastante filme. Tudo, praticamente tudo, sem descrição nenhuma. Sem acepção nenhuma, assistia de tudo, sobretudo porque me ajudava até a vender, e também era uma forma de me distrair, porque eu estava ali copiando de frente para a tela o tempo todo. Mas um certo dia, meus amados, na madrugada, eu botei para assistir o único filme que eu não tinha assistido ainda, de toda aquela seleção de filmes que eu tinha. E o nome do filme era A Paixão de Cristo. E, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu estudei em colégio evangélico. Corrigindo, me desculpe. Eu estudei em colégio católico. Eu estudei no colégio São José. Eu tive uma vida religiosa desde a infância. Eu conhecia de qual o credo apostólico. Conhecia não, melhor dizendo, conheço ainda, mas desde pequeno eu conhecia. O credo apostólico é uma descrição completa da nossa fé, quase, desculpe, melhor dizendo. Mas vocês conhecem, sabem do que eu estou falando. Então eu convivi desde pequeno numa atmosfera religiosa que falava de um Cristo que morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Não foi a primeira vez que eu assisti um filme de Cristo. Mas naquela noite, irmãos, aquela mensagem da cruz, ela invadiu meu coração de uma forma tão grande, que eu me senti completamente culpado por tudo. E eu caí em lágrimas, uma sensação de culpa, uma sensação de pecador, escravo do pecado, uma sensação de ingratidão. Eu comecei a me sentir, meu Deus, ele fez isso por mim. Eu comecei a me sentir tão ingrato, e eu caí em lágrimas e soluçava naquela noite, com os olhos encharquei o chão de tanta lágrima. Eu me senti tão mal. Eu bem sei, amados, que o encontro de Paulo, essa aparição, era necessário que fosse uma aparição, e é exatamente por isso que ele é considerado um dos apóstolos. Mas Jesus Cristo sempre aparece para os seus convertidos de maneira espiritual, seja através de um louvor, de um panfleto, seja através de uma mensagem de evangelismo, seja através de um cântico, como falei aqui, do testemunho, seja através de um outdoor, uma mensagem escrita, uma passagem das Escrituras, seja através do testemunho de pessoas como Estevão e de muitos irmãos até hoje que dão testemunho da mesma forma.
Mas independente de como foi esse encontro, a reação é a mesma. Você é derrubado do seu orgulho, você é constrangido, seus olhos são abertos e você agora consegue ver quem você era, o que você fazia, o que você faz. Eu imediatamente comecei a buscar a Deus. Minha mãe era uma mulher de oração. Também está viva, pelo amor de Deus. Minha mãe é uma mulher de oração. E eu fui até minha mãe, eu quero conhecer a Jesus. Que dia você vai para a igreja? E ela me levou. E eu fui. Eu disse, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Agora entendam. Vocês acham que eu larguei o DVD da noite pro dia? Não, amados. Não. Mas você sabe o que acontece, amados? Seus olhos espirituais são abertos no momento do encontro com Jesus. Agora eu saía para vender o DVD, mas a vergonha me tomava. Antes eu achava que não, eu estou trabalhando, eu não estou roubando nada de ninguém. Eu vou lá na cidade, no centro, compro o DVD, eu passo horas e noites em claro, baixando e copiando e preparando carta. Eu calejo minha mão, cortando papel a noite inteira. Eu saio pela rua suando debaixo de sol, oferecendo esse material, e eu me achava certo. Depois do meu encontro com Jesus, meu Deus, eu fui tomado por uma consciência de que não, você está errado. Pirateria é crime. Você está errado. E eu passava por alguns irmãos em Cristo, meu irmão, se eu pudesse, eu me escondia deles assim, ó, para que eles não me vissem, véio, morrendo de vergonha. Como pode isso? Como não pude ver isso antes? Por que eu não me sentia assim antes? Por causa do poder do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder para todos aqueles que creem. Assim foi o que eu me tornei. E eu busquei a Deus. Certa noite, amados, eu orando a Deus, sem saber o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu pago aluguel, eu vivo de aluguel. Como é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? E eu já tinha comprado um carrinho de lanche. Eu vou vender lanche. Mas eu fiquei com medo. E se eu não conseguir vender o suficiente? E se eu não conseguir pagar água, luz, aluguel e etc? O que vai ser de mim? Vou ser despejado? Mas, meus irmãos, dessa noite, em lágrimas por quê? Porque eu já sabia o que eu deveria ter feito e eu ainda estava permanecendo no erro. Eu ouvi Deus falar grandemente no meu coração, dizer: e o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nessa mesma noite, amados, eu peguei sacos e soquei nos sacos tudo que eu tinha em casa que lembrava os DVDs ou que tinha a ver com aquilo, a prática errada da minha vida. Enchi 3 sacos enormes e sem dormir esperei amanhecer o dia, para que quando passasse o caminhão eu jogasse, não perdesse aquela oportunidade e jogasse no caminhão tudo, para que até mesmo outros não pegassem ou que espalhassem pela rua, como é comum alguns fazerem que lascam os sacos na rua. E assim eu fiz. E meus irmãos, creiam, Deus é um Deus de providência. Primeiro dia que eu saí para trabalhar vendendo salgado, eu vendi tudo. E no segundo dia, e no terceiro dia,
E até hoje, meus amados, eu fico pasmo da maneira como Deus envia providência. Você sabe quando Deus fala para os seus servos, Davi, por exemplo, diz: vá, porque eu entreguei ele nas suas mãos. É a mesma coisa, eu tenho saído e para trabalhar, e Deus tem enviado os clientes. E eu fico, de onde vem isso? Como pode isso? E ele diz: o seu salgado está conhecido. Estou sem falado bem do seu suco. Ei, você vem cá. Vou comprar porque fulano falou que é bom. Eu, meu Deus, e só multiplicando, só multiplicando. Viver pela fé. Meus irmãos, mas aí vem o terceiro momento, depois desse encontro. É o momento no qual você obedece à voz do Senhor e decide ser servo do Senhor. Quando a gente vai ler lá na descrição das bem-aventuranças, tem uma bem-aventurança lá que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O texto está dizendo que manso é aquele que se submete à vontade do seu Senhor, que se entrega à vontade do seu Senhor, que não coloca dificuldades para servir ao seu Senhor, que nega a si mesmo, e como diz o texto bíblico, toma a sua cruz e segue o Senhor. Eu obedeci a isso, e eu creio que todos os que tiveram um genuíno encontro com Jesus também obedecem a isso. E então eu comecei a buscar avidamente por essa vontade maravilhosa de conhecer a Deus e servir a Deus de maneira incondicional, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Então, meus amados, o que acontece é que essas características descritas por Paulo, pelo apóstolo Paulo, o seu momento de conversão, é o que acontece com todos os que têm encontro com Cristo. Eles claramente conseguem identificar quem eles eram antes, como foi o seu encontro, porque é marcante, não tem como não dizer que é marcante, deve ser marcante, deve ser eternizado, você não deve jamais esquecer, porque foi algo extraordinário. Como você encontrou com Cristo e não foi algo extraordinário? Se não foi, não encontrou. Não tenho dúvida nenhuma que não houve uma genuína conversão, você não encontrou com Jesus. Porque o encontro com Jesus é marcante. Você tem os seus olhos abertos. Você agora consegue ver quem você era. A situação pecaminosa da sua vida, você só consegue ver depois que você tem os seus olhos abertos. Olha o que está escrito aí no versículo 17. Ele foi enviado para quê? Paulo foi enviado, dizendo lá, livrando de seu povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz. Se um dia eu e vocês realmente nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo, é necessário dizer que também um dia nós andávamos em trevas. É a consciência. Se você não tem consciência de que um dia você andava em trevas, se você não tem consciência que um dia você era, olha o que está escrito aí logo em seguida: andávamos de trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Ou seja, nós não só andávamos em trevas, mas também andávamos sobre a influência do maligno. Fazíamos a vontade de Satanás, como eu disse, deliberadamente ou
de maneira passiva por tomar a decisão de não se entregar a Jesus. Meus amados, eu quero dizer, já partindo para encerrar, amados, que existe aqui, só nesse livro de Atos, como eu disse, Paulo repete por 3 vezes seu testemunho de conversão. E creio eu que isso é um estímulo para que nós façamos o mesmo. Nós possamos dar testemunho da nossa conversão. Falar e proclamar para todos quem você era. Olha o que ele fez comigo. Eu bem sei, amados, que algumas coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus, antes de ser libertos da escravidão do pecado, antes de sermos levados para o caminho da luz, algumas coisas são vergonhosas para a gente mencionar. Não tenho dúvida disso. São vergonhosas. Mas é importante a gente ter discernimento e pedir direção a Deus para que a gente possa, com sabedoria, testemunhar quando for necessário. As pessoas precisam saber quem você era, para que ela consiga entender com mais clareza quem você é agora. É muito interessante quando a Bíblia fala de boas novas, as boas novas elas só têm o seu sentido quando claramente você consegue entender aonde você estava. Então, para que seja boa notícia, para que a mensagem, o evangelho faça sentido, você precisa com toda certeza entender qual era a má notícia. A má notícia é que eu andava em trevas, que eu era escravo do pecado, que eu era ferramenta de Satanás, que eu militava contra Deus, que sobre mim estava a ira de Deus, sobre mim permanecia a ira de Deus. E quando você tem essa noção clara, aí você ouve a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho faz sentido, as boas novas de salvação faz sentido. E agora eu entendo porque elas são boas novas. E agora eu entendo porque Jesus Cristo repete várias vezes, dizendo que bem-aventurados sois vós. Meus amados, entendam. Já estou para encerrar a mensagem. Lá fora existe basicamente 2 tipos de pensamento sobre mim e sobre você que conheceu a Cristo. O primeiro é aqueles que acham que nós fazemos parte de um grupo imaculado, especial, que nunca pecou, que é santo, santo, santo. E quando você convida para a igreja, alguns ainda dizem assim: não, meu irmão, se afaste de mim, eu sou pecador. Ou então dizem assim: não, meu irmão, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar disso, isso, eu vou. Porque acha que você praticamente anda com uma auréola de anjo. Ele não sabe quem você era e o que Deus fez por você. Você precisa dar testemunho de quem você era e o que Deus fez por você. Pode fazer por eles também. A segunda situação, Márcio, é aquela daqueles que olham para você e dizem: pô, não é esse aquele que fumava, bebia, roubava e etc? Como pode ele agora dizer que é crente? E aí, amados, que entra a importância do testemunho. Porque quando você dá seu testemunho, você transparece a sua alegria. Você transparece a sua fé dos que estão sendo santificados pela fé em Cristo. O seu testemunho tem poder disso, de mostrar para os que estão
achando que você era santo e por que acham que você não era, porque conhece a sua vida passada, o que você fazia no passado. O meu testemunho é extremamente importante para a conversão dos perdidos. Então, amados, eu quero finalizar aí com a leitura do versículo 20, 22 e 23. O que aconteceu com Paulo e o que deve acontecer com as nossas vidas. Versículo 22 diz assim: mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro na ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém, amados? Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração a Deus. Glorioso Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de meditarmos na sua santa palavra. Agradecemos, Senhor, por ter nos guardado esse testemunho incrível do apóstolo Paulo, nosso irmão. Que nós possamos seguir o exemplo dele, Senhor, e testemunharmos o poder que o Senhor manifestou no nosso coração ao nos abrir os olhos, Senhor, nos livrar da escravidão do pecado e nos colocar no seu caminho de luz. Senhor Deus, que assim nós possamos viver também, Pai. Assim nós possamos fazer e dar esse grande exemplo para o avanço do seu reino, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Presbítero Márcio, quer vir aqui fazer a oração de encerramento e dar os avisos? Mário. Vamos orar, irmãos. Pai, neste momento queremos te agradecer. Outrora vivíamos nossos delitos e pecados. Outrora vivíamos como escravos. Outrora estávamos mortos. E cada um aqui na sua consciência sabe do seu encontro, no qual o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos abriu os olhos. O Senhor anunciou para nós a palavra da salvação. E outra palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, seu filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos aqui nesse meio com o qual nós cremos. A tua igreja aqui escolhida pelo Senhor, chamada pelo Senhor. Cremos que a morte de seu Filho amado Jesus foi por nós. O sangue derramado ali na cruz foi por nós. Queremos te agradecer, Deus, por Senhor ter tido misericórdia, mesmo de forma sacrificial, através de Jesus, ali na cruz. Ter olhado para mim e ter olhado para a tua igreja aqui representada. E abrir os nossos olhos. E nos prometer na tua palavra que teremos a vida eterna. Não vamos perecer, como muitos ainda não foi chamado. Porque a tua palavra nos diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos.
E cremos, Pai, na salvação em Cristo Jesus. Cremos na Tua palavra. Cremos na pregação da Tua palavra. É que nos dá vida. É que nos tira do lamaçal do pecado. É que nos transforma, que nos muda, que nos faz nascer de novo. Obrigado, Deus, pelo seu grande amor, por olhar por nós e abrir nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém.